meus queridos irmãos. É com alegria que hoje vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10, da quinta semana do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentassem no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e o ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Jesus nesse ato, nesse evangelho narrado por Marcos, ele já tem um olhar de compaixão. Ele vê onde há necessidade, onde há dificuldade, e ali há fome, né? Ele já começa a agir. Ele não fica somente no sentimento, né? Do sentimento já passa para a ação. Usa de toda a sua sabedoria para poder fazer com que a fome daqueles que estavam lá reunidos, né, fosse saciada. E dali, perguntando aos discípulos, né, o que eles tinham ali próximo, e eram pães, né, 7 pães. Ele já, o discípulo já, como? Né, naquele deserto abandonado, aquele mundo de gente, como é que se poderia alimentar tanta gente com 7 pães? E Jesus já diretamente já foi dando a direção, né? Já mostrando o que deveria ser feito. E a primeira coisa a ser feita era a partilha. Ver o que tem e poder partilhar. E daí, né, juntando os discípulos, o que eles tinham, somente os 7 pães, caminhando no meio da multidão, o que foi acontecendo? Os pães se multiplicaram. Não somente os pães, mas também os peixes. E por que será que isso aconteceu? Né? Perceberam que na leitura houve uma coisa fundamental que Jesus fez, né? A bênção. Antes de sair e agir com o que tinha, ele abençoou o que tinha. E tudo que Deus dá para nós é abençoado. Basta a gente também ter esse desejo da bênção sobre tudo que nós fizermos. E Jesus fez o que é mais importante, da compaixão, da sensibilidade que ele teve, vendo aquele povo, né, faminto, né, longe de suas casas. Ele agiu. E não fez isso sozinho, né? Ele chamou os discípulos para participar junto. Olha que interessante. E os discípulos, mesmo não acreditando, mas vendo que Jesus foi firme e decisivo na sua ação, confiaram e acreditaram. E a partir daí, foram adentro no meio da multidão e o milagre foi acontecendo. Com certeza,
aqueles que estavam ali envolvidos nessa história, nesse enredo, nessa narrativa, também tiveram o mesmo olhar dos discípulos sobre Jesus. E também se sensibilizaram ao ver que eles tinham algo com ele que podia ajudar alguém. Isso acontece conosco quando a gente está numa festa, a gente está numa reunião, onde a gente fala que vai ter aquele alimento solidário, onde cada um leva um pouquinho. Todos já perceberam, que já participaram desses encontros, perceberam como que sobra, como que fica uma mesa farta, porque existe um milagre. E o milagre vem daquele que sente compaixão, sente amor e quer fazer parte, e quer ser um que vai fazer saciar, né, a fome de alguém. Isso é super importante. E o mais importante para nós, que agora, né, nós somos discípulos, nós como discípulos temos que ter um olhar de sensibilidade, principalmente nas dificuldades, principalmente nas situações difíceis que a gente observa na vida do outro. E aí, o primeiro sentimento, que eu creio que é um dom, né, é sensibilidade, compaixão. E a partir deste olhar de compaixão, agir, fazer algo para que seja saciado o desejo daquele que está na dificuldade, na fome, está numa sarjeta porque está embriagado, está nos becos porque é viciado, né? Está escondido porque alguma coisa das trevas está fazendo. Então cabe a nós, discípulos, né, ter esse mesmo olhar de Jesus. E muito mais ainda, a mesma atitude e ação de Jesus. Pois aquele que realmente quer ser seguidor de Jesus tem que ter compaixão. E compaixão é amor. E se ama, faz algo por aquele que ele ama. E nós somos chamados a amar aquele que mais precisa, que está na dificuldade. É o que Jesus fez conosco, faz conosco. Porque quando a gente está na dificuldade, ele participa de nossas vidas, ele dá direção em nossas vidas. E nesse texto, a gente pode observar uma coisa importante, que é lá no versículo 6, né, que fala sobre o gesto de Jesus abençoar. O que esse gesto indica? Que Jesus é o Criador de todas as coisas. Perdão, Deus Pai é o Criador de todas as coisas. E por isso nós devemos dar graças sempre por tudo que acontece em nossas vidas, por tudo que nós temos. Para que quando a gente olhar com o outro com compaixão, saber que eu posso fazer porque Deus me deu, o Pai me deu, e deu de graça. E assim como eu sou seu seguidor, seu discípulo, por causa do seu Filho Jesus, nosso Senhor, eu devo fazer isso. É a forma de dar testemunho de que Ele me dá tudo o que eu preciso e necessito. Né? E nós temos a condição de que somos pecadores. Né? É o que fala no livro do Gênesis, na primeira leitura de hoje. Né? Jesus fala para Deus, Javé, coloca o homem e a mulher num paraíso e só pediu para eles que ouvisse e prestasse atenção nos seus pedidos e cumprisse. Mas foram teimosos, né? E na teimosia desobedeceram a Deus e não tiveram a coragem de assumir o erro, né? Adão culpa a mulher culpa a serpente, e a serpente fala dos dois também, né? Na justificativa usa o outro e nunca assumindo a responsabilidade dos atos. Nós, como discípulos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o nosso maior ato, né, de discípulo é a compaixão transformada na ação de auxiliar, né, a sensibilidade de ver a dificuldade do outro e nessa dificuldade se colocar no lugar do outro e ajudar. Se nós temos esse olhar, se nós temos a sensibilidade, é porque o Senhor está conosco. E nós permitindo que Ele esteja conosco. Assim sendo, amigos, assim sendo, irmãos, assim sendo, minhas irmãs, devemos também
ter esse sentimento dentro do nosso coração, a compaixão. A compaixão nos abre o olhar. Abrindo o olhar, nos faz ter a sabedoria de pensar em Jesus, o que Ele faria. Em pensar em Jesus, qual seria a sua ação. E nós sabemos qual que é a ação de Jesus. Ir ao encontro e ajudar. Usar da sabedoria que Deus nos dá. Usar todos os dons que nos é dado para ajudar as pessoas. Façamos isso. Vamos ter mais compaixão nesse mundo que vivemos, no hoje que vivemos, a dificuldade de hoje, a sensibilidade de hoje, onde muitos estão passando fome, onde muitos estão desempregados, onde muitos estão passando dificuldades. Vamos olhar com sensibilidade, vamos nos unir, e vamos agir. Se eu não tenho ideia, busca alguém que tenha ideia. Se eu não tenho como ir, busque alguém para ajudar, assim como fizeram os discípulos. Jesus chamou a todos eles se uniram e juntos fizeram o milagre. E o milagre só age quando todos agem junto. O milagre sozinho não acontece. Esse poder quem tem é só Deus. Ele pode agir sozinho. Jesus pode agir sozinho. O Espírito Santo pode agir sozinho. Nós não. Nós precisamos nos unir como os discípulos fizeram. Então vamos nos unir mais para ajudar uns aos outros. Vamos ter um olhar mais sensível um para com o outro. Vamos encher o nosso coração de compaixão, para que possamos amar de verdade, não só com sentimentos, mas com ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos uma boa semana na graça de Deus e tenham dele sabedoria para ajudar o próximo, para ser sensível com a vida e compaixão com a vida do outro que mais precisa. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.